Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então esse aí é o primeiro vídeo que eu gravo para vocês, agora que a gente está estudando nesse modelo remoto, né? Modelo complicado. Então assim, eu conto com a compreensão de vocês e também conto com o feedback, porque eu preciso que vocês me digam o que deu certo, o que não deu certo. E é claro que esse vídeo ele é bastante inicial, esse vídeo ele vai ser relativamente um pouco de conteúdo mais tranquilo, porque é conteúdo que vocês estudaram no nono ano, é conteúdo que vocês estudaram no primeiro semestre, mas como são ideias muito importantes porque a gente vai trabalhar ao longo desse semestre, né? Ao longo desse período, eu acho que vale a pena, né? Conversando com o Lucas, a gente decidiu fazer essa revisão de maneira um pouco mais aprofundada. Então, assim, né, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, de maneira bem rápida, sobre formalização das funções. Então, vamos iniciar aí a nossa apresentação. Então, aí meus nomes, né, meu nome e o nome do professor Lucas. Imagino que vocês já tenham assistido, né, o vídeo do Lucas. E lá também é mais ou menos a mesma ideia. Então, qual vai ser a diferença do meu vídeo para o vídeo dele? É que nesse vídeo que eu estou gravando, a gente vai dar um tratamento um pouco mais formal, matemático, a essa ideia de função. Eu sei que vocês não gostam muito disso, mas é importante por alguns aspectos. Então, assim, né? A primeira coisa é por que da formalização, né? Por que a gente precisa tentar dar um tratamento mais formal para os conceitos matemáticos? E aí tem uma pergunta simples, né? Que justifica um pouco isso, que é por que a soma de dois números pares é um número par? Desculpe, gente. Eu vou tentar fazer isso bem sem corte, tá? Porque eu acredito que, como eu deixando isso sem corte, dá um pouco mais de naturalidade no conceito. Talvez eu coloque alguns efeitos, mas ainda não vou sei se eu vou me arriscar nisso. Aguardo o feedback de vocês mais uma vez. A soma de dois números pares é um número par? Então, essa é uma pergunta fundamental. Não é uma pergunta fundamental, mas responder essa pergunta, o que a gente naturalmente faz? Né? Responde que é sim. A soma de dois números pares é um número par. Então, a resposta seria sim. Mas a gente pode afirmar com certeza absoluta isso? Essa que é a grande questão. E é para isso que existe a formalização matemática. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes nisso porque isso não interessa para a gente, mas a ideia é que eu só posso afirmar que uma coisa na matemática ela é uma verdade matemática se eu conseguir tratar isso de maneira formal. Então, assim, como está escrito aí, né, no PDF, é essa que é a ideia, né? Eu vou tratar de maneira formal para poder ter a certeza absoluta que a minha afirmação ela é verídica e que ela não tem nenhuma falha. E aí, o que a gente quer? O que eu quero nesse vídeo? Né? Eu quero formalizar com vocês o conceito de função. Então, para isso, eu vou ter que chegar lá. Então, antes de falar de função, eu preciso falar de uma coisa chamada de produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? O produto cartesiano ele é uma operação entre dois conjuntos. Quais são as operações entre conjuntos que a gente conhece mais? Né? União, interseção, diferença. E dentre essas, o produto cartesiano também é uma das operações. E aí vamos tentar entender como é que é essa operação. Então, assim, coloquei aqui um exemplo para vocês. Sejam dois conjuntos, o das bermudas e o das camisetas. Eu gosto muito desse exemplo porque eu acho que isso faz muito sentido. Porque o que vai ser o produto cartesiano? Né? Então, imagina que eu vou me vestir. Eu tenho que escolher uma bermuda e eu tenho que escolher uma camiseta. Então, cada uma dessas possíveis escolhas eu posso associar como sendo um elemento do produto cartesiano. E é claro que eu vou colocar a bermuda na parte de baixo do meu corpo e a camiseta na parte de cima do meu corpo. Então isso faz sentido e faz uma analogia interessante. E aí, pegando no que a gente está falando, eu vou pegar um elemento do conjunto das bermudas, um elemento do conjunto das camisetas. Mas para escrever isso de uma maneira matemática formal, eu vou criar um instrumento chamado de par ordenado. Então, o que vai ser um par ordenado? Vai ser uma forma de eu organizar o elemento do meu primeiro conjunto e um elemento do meu segundo conjunto. Então, como é que vai funcionar isso? Né? Então, primeiro, eu vou escrever aqui. Né? Eu vou construir aí o produto cartesiano entre o conjunto das bermudas e o das camisetas. Então, assim, o que vai ser um par ordenado? É uma forma de escrever. Eu vou abrir um parênteses, vou colocar um elemento qualquer, coloco uma vírgula, coloco um outro elemento. E por que isso é importante? Porque aqui a primeira entrada, ela diz que é um elemento do primeiro conjunto. A segunda entrada, ele diz que é um elemento do segundo conjunto. Então, como é que fica o produto cartesiano entre esses dois conjuntos? Né?
que eu vou escrever assim, B cartesiano C. Ele vai ser isso aqui, né? Aí eu vou fazer o primeiro par ordenado. Então eu vou pegar a primeira bermuda com a primeira camiseta. Então a bermuda, sei lá, A de amarela com a primeira camiseta P de preta. Então fica A, vírgula P. Esse cara aqui, ele é o primeiro elemento do produto cartesiano. E aí eu faço os outros. Faço a primeira bermuda com a segunda camiseta, a primeira bermuda com a terceira camiseta, faço, vou dar uma ajeitada aqui, a segunda bermuda com a primeira camiseta, a segunda bermuda com a segunda camiseta e a segunda bermuda com a terceira camiseta. Então, esses caras aqui, ó, esse conjunto, cada um desses, ele é um elemento do produto cartesiano. E quando eu junto isso tudo, eu tenho justamente esse conjunto que é o produto cartesiano entre B e C, que eu represento com esse sinal, esse X aqui, né? E aí, o que vocês devem ter percebido já é que o conjunto B tinha 2 elementos, o conjunto C tinha 3 elementos. O total de elementos do produto cartesiano são 6, o produto entre 2 e 3. Então, gente, voltei, porque eu me embananei todo, então eu vou cortar para esse mesmo slide, tá? Então vocês vão ver aí um corte no vídeo. Talvez eu pense uma forma de fazer transição, mas isso não é a prioridade. Então, assim, a gente entendeu a ideia de produto cartesiano. Agora a gente vai ver o que é uma relação. Então, o que vai ser uma relação entre dois conjuntos? Está aí na tela. Uma relação entre dois conjuntos é qualquer subconjunto do produto cartesiano. Como assim qualquer? Tem o produto cartesiano, que foi o que a gente viu no slide anterior, B cartesiano C. E aí o que eu vou fazer? Eu vou construir uma relação. E como é que eu construo essa relação? Basicamente escolhendo elementos desse produto cartesiano. Então eu posso pegar esse elemento, posso pegar esse elemento e posso pegar esse elemento. E aí, né, como é que vai ficar essa minha relação, né? Essa minha relação ela vai ficar da seguinte maneira. Eu peguei esse elemento, né, esse par ordenado, A com P, peguei esse par ordenado, A com V, peguei esse par ordenado, C com R. Então, isso é uma relação. Se eu tivesse escolhido elementos diferentes do produto cartesiano, isso também seria uma relação, porque eu falei que uma relação é qualquer subconjunto do produto cartesiano. E aí o que é interessante, né, é que quando a gente fala uma relação, a gente tem a notação de diagrama dela. Então, como é que fica a notação de diagrama, né? Eu faço aqui normalmente uma bolatona e coloco aqui o primeiro conjunto. Então, o conjunto B, o conjunto das bermudas, tem a bermuda amarela e a bermuda C de quê? Caramelo. Tem aqui o segundo conjunto, que é o conjunto das camisetas, e eu tenho a camiseta preta, eu tenho a camiseta verde e eu tenho a camiseta, sei lá, rosa. Botei na ordem errada, mas no final não importa. E aí, como é que é essa relação de diagrama, né? Eu posso colocar representar cada par ordenado desse com uma seta. Então, por exemplo, né? Como eu peguei o AP, eu vou ligar de A até P. Como eu peguei o AV, eu vou ligar de A até V. Como eu peguei o CR, eu vou ligar de C até R. Tudo bem? Essa é a tão famosa representação por diagrama de uma relação que eu imagino que vocês devam lembrar. E aí, qual que é a ideia de função, né? Então, assim, qualquer subconjunto do produto cartesiano eu chamo de relação. Mas qualquer relação eu vou chamar de função? Não. Uma função vai ser uma relação que satisfaz duas condições. A primeira condição é todo elemento do domínio se relaciona com algum elemento do contradomínio. Cada elemento do domínio se relaciona com um único elemento do contradomínio. Então, assim, né, vou voltar aqui só para explicar. Esse primeiro conjunto aqui, deixa eu botar, sei lá, verde. Esse primeiro conjunto aqui é o que a gente chama de domínio. É o conjunto da primeira entrada da relação de cada par ordenado. Esse outro conjunto aqui, a gente chama ele de contradomínio. Como vocês já devem saber, é o conjunto da segunda coordenada de cada um do par ordenado. Então, assim, né, o que uma relação ela precisa ter para ser considerada uma função? Todo elemento do domínio ele tem que se relacionar com alguém e depois esse alguém ele precisa ser único.
tá? Não precisa se preocupar porque a gente vai produzir aí um exercício para explicar para vocês. E aí o que eu estou aproveitando aqui para dizer é que uma função, então, ela é definida por 3 objetos. Um domínio, um contradomínio e uma coisa que a gente vai chamar de lei, que é uma regra, que pode ser explícita ou implícita, de como que a gente vai criar essas ligações, né? Voltando aí mais uma vez no slide anterior, como que eu escolhi esses caras, né? Como que eu escolhi esses elementos do produto cartesiano? A forma como eu faço isso é a lei. Nem que seja somente são esses elementos. Isso também pode ser considerado. Mas, para ser função, tem que satisfazer essas duas propriedades. E aí, dentro do conceito de função, a gente precisa discutir a ideia de imagem e pré-imagem. Então, assim, eu coloquei aí uma notação matemática formal, mas que vocês não precisam se preocupar muito, mas eu vou explicar de uma maneira um pouco mais organizada. Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui os mesmos conjuntos que a gente tinha para poder conseguir entender essa coisa, né? Então, eu tenho aqui o conjunto das bermudas e eu tenho aqui o conjunto das camisetas. Então, as bermudas eu tenho A e C, tudo bem? E as camisetas eu tenho P, R e V. Só ver se eu não me confundir, volta todos os slides, tá certinho. Vamos voltar para onde a gente chegou. Então, assim, né? Primeiro, se eu quero construir aí uma função, eu tenho que ficar naquelas regras que eu disse, né? Então, todo elemento do domínio ele precisa ter imagem e essa imagem ela precisa ser única. Então, eu preciso ligar esse A com alguém, preciso ligar esse C com alguém. Então, no caso desse A aqui, eu vou ligar ele, por exemplo, no R. No caso desse C aqui, eu vou ligar ele, por exemplo, no R também. Tudo bem? E aí eu vou dizer que isso aqui é a minha função, sei lá, f. O que eu estou querendo dizer? Como eu estou ligando do A no R, na minha representação de diagrama, eu vou escrever isso aqui, né? F de A é igual a R. E o que eu vou dizer? Que a imagem do A pela função f é igual a R. Como eu estou ligando do C também no R, eu vou dizer que a imagem do C por essa função é o R também. E aí eu posso, por exemplo, falar num outro conceito que eu também acho importante, que é a ideia de pré-imagem. Então, assim, quando eu falo na imagem, é a imagem dos elementos do domínio. Quando eu falo na pré-imagem, é a pré-imagem dos elementos do contradomínio. Então, por exemplo, eu posso falar na pré-imagem do P. Tem alguma seta ligada no P? Não. Então, a pré-imagem dele é vazio. Posso falar na pré-imagem do R. Eu não tenho o A e o C ligados no R? Sim. Então, a pré-imagem do R é o A e o C. Posso falar também na pré-imagem do V. Como não tem ligado nele, a pré-imagem dele também é vazio. E aí a gente vai introduzir um outro conceito, que é o conceito de conjunto imagem. Então, assim, o que é o conjunto imagem? É um subconjunto dos elementos do contradomínio, que tem alguma seta ligada nele, que são imagem de alguém. Então, assim, quando eu penso nessa função f, quem desses caras aqui, né, do contradomínio, eles recebem seta? Só o R. Então, o conjunto imagem dessa função é o próprio R. Assim, uma coisa que é importante é assim, que esses conceitos são todos conceitos de revisão e que se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos próprios comentários do vídeo ou lá no Google Sala de Aula e a gente vai trocando a ideia, tá? Porque assim, eu estou passando bem rápido, então eu imagino que fiquem algumas dúvidas. E aí a gente vai falar de mais uma ideia, que é o conceito de função real de variável real. Também uma definição matemática, mas fiquem aqui com as aspas que eu coloquei. O que vai ser uma função real de variável real? Uma função que transforma números em números, que vai ser o que a gente vai estudando aqui para frente. Então, assim, até aqui a gente estava olhando para a função de uma maneira muito geral, daqui para frente a gente vai olhar para uma função de uma maneira mais específica, a função que transforma números em números, tá? Então,
O domínio da função é um subconjunto dos reais, o contradomínio também, e a lei é uma regra, né, de como eu vou calcular as imagens desses caras. Coloquei aqui alguns exemplos, então guardem essas cores, porque daqui a pouco a gente vai olhar para esse conceito aí dessas cores graficamente. E se eu quero olhar para essas funções graficamente, eu preciso falar do nosso amiguinho, o plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? Ele é o lugar onde eu vou representar os gráficos das minhas funções. O que é importante a gente saber sobre o plano cartesiano? Né? Que ele é a representação gráfica desse conjunto, que eu também não vou me aprofundar muito em quem é. E aí eu vou ter dois eixos perpendiculares. O que eu quero dizer com perpendiculares? Que o ângulo entre eles é de 90 graus. O que é mais importante? Esses eixos eles vão se encontrar aqui nesse ponto. Esse ponto aqui a gente chama de origem do plano cartesiano. E como que eu vou identificar cada um dos pontos desse plano, né? Ligando ele até os eixos. Então, por exemplo, né? Se eu penso nesse ponto, esse ponto ele vai ser representado por um par ordenado, em que a primeira coordenada que eu chamo de abscissa, que eu chamo de coordenada de x, eu encontro ligando ele até o eixo x. Então, sei lá, né? Aqui está menos 3,8. E a segunda coordenada, a coordenada de y, eu encontro ligando até o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, aqui, sei lá, tá 4,1. Mas não precisa se preocupar muito com esses valores. O que eu quero que vocês entendam é que cada ponto eu vou ligar até o eixo x para achar a coordenada de x, vou ligar até o eixo y para achar a coordenada de y. E o que é importante, que é uma dica que eu sempre comento e que é fundamental para a gente, é que assim, pode ser que eu pense em um ponto sobre o eixo x. Se esse ponto está sobre o eixo x, eu sei que a coordenada de y dele é zero. A coordenada de x eu consigo identificar aqui. Menos 7. Menos 7 não, desculpa. 7. Deixa eu apagar aqui. Parará. Fazer uma pausa, vou tentar dar uma acelerada. Então, 7. Se eu penso em um ponto sobre o eixo y, o que acontece? Eu posso afirmar que a coordenada de x dele é igual a zero. Então, aqui 0 para x menos 4 para y. Guarda isso, porque isso é muito importante, tá? Tem aqui alguns detalhes de sinal, mas eu também não vou me aprofundar. E aí, o que é a ideia do gráfico de uma função? Né? A gente não pode esquecer que uma função ela é uma relação e, portanto, ela é subconjunto do produto cartesiano entre o domínio e o contradomínio. E aí, se eu represento esse subconjunto no próprio plano cartesiano, o que eu vou ter? Eu vou ter o gráfico da função. Então, assim, se vocês forem lembrar lá, né, ó, dessas funções, pelas cores, vocês vão conseguir observar o gráfico de cada uma delas. E aí, então, a ideia é essa, assim, que essas leis, elas vão definir funções reais de variável real que vão ter essa representação gráfica. Então, assim, eu achei até que o vídeo ficou um pouco longo, mas ele é só uma ideia. A gente vai colocar alguns exercícios para que vocês possam avaliar se vocês compreenderam os conceitos. Não se preocupem, vocês podem assistir esse vídeo mais de uma vez, vocês podem tirar a dúvida no sala de aula ou aqui mesmo nos comentários. E eu deixei aí sempre o final, vou tentar fazer isso com uma frase motivacional, aí no caso do nosso grande Madruguinha, que eu nem sei se vocês conhecem, porque vocês são jovens. E o seu Madruga é do meu tempo e de tempos prévios ao meu. Mas então é isso, gente. Quero que vocês tenham compreensão com essa primeira gravação. Pode ser que as coisas fiquem um pouco confusas, mas eu prometo que eu vou me esforçar para que as coisas melhorem daqui para frente. E o que eu peço é que vocês tenham paciência e que vocês se agarrem a isso, porque assim, tá dando trabalho, mas a gente vai se esforçar muito para que fiquemos juntos e consigamos aprender o máximo possível nesse período excepcional. É isso, gente. Valeu, um grande abraço.